Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 1 ao 11. E nós vamos dando início a mais uma live. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que já estão conosco. Hoje, dia 13
de outubro de 2022. 13 de outubro de 2022. E nós damos as boas-vindas a cada irmão, cada irmã. Saiba que você é muito bem-vindo a estas lives de uma forma simples, humilde. Nós estamos aqui todas as manhãs fazendo algo do nosso coração, que é a leitura da Escritura e a leitura da mensagem da hora. A leitura da mensagem da hora. Foi isso que veio ao nosso coração. Ler as mensagens, comentar as mensagens. Nós estamos já há bastante tempo aqui, de segunda a sexta, às 7 da manhã, das 7 às 7h30, lendo a mensagem. Nós já lemos vários títulos, começamos com a estatura do varão perfeito, lemos a mensagem o rei rejeitado e não sabeis, concluímos as mensagens sobre o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, concluímos a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, entre outras. E agora nós estamos lendo a mensagem Conferência com Deus, foi pregada no dia 20 de dezembro, creio que do ano 58. Deixa-me apenas conferir aqui, enquanto os nossos irmãos vão entrando conosco pela internet. 59, num domingo de manhã, no Tabernáculo, em Jeffersonville, Indiana. E ontem nós lemos até o parágrafo 30, onde o profeta estava comentando acerca do irmão Neville, que era o pastor da igreja ali na ausência do irmão Branham, por quanto ele era um missionário e viajava bastante. O irmão Orman Neville, ele pastoreava ali o tabernáculo e o profeta estava falando sobre ele. Nós fizemos um comentário sobre a forma que o profeta descreve o irmão Neville. E a gente fez um comentário sobre o que é um ministro, um pastor. E às vezes as pessoas confundem um pregador com um pastor. Uma pessoa que é bem sucedida no campo da pregação ou que tem um bom conhecimento, que ele deveria ser um pastor. E são coisas distintas, A capacidade de ligar escrituras, versículos, vamos dizer, e trazer aquilo, montar aquele enredo, a pessoa ser bem sucedido, um bom palestrante com conteúdo, não quer dizer que ele seja um pastor. Entende? Porque isso está numa esfera sobrenatural. É algo que tem que brotar de dentro. É um sentimento da parte de Deus para com o seu povo. E aquele homem tão somente é um instrumento. Você vai observar quando Jesus perguntou a Pedro assim: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo. Ele dizia: então apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Então é do agrado de Deus que o seu rebanho seja apacentado. Agora veja, ele perguntava para Pedro: tu me amas? Quer dizer, você tem que amar a Deus para amar a sua causa, para permitir que Deus, através, vamos dizer, desta pessoa que tem o chamado, realmente, vamos dizer, ame o povo de Deus, respeite o povo de Deus. Como disse Pedro, ele disse assim, falando sobre o presbitério, ele diz: eu também sou um presbítero. Aí ele diz: deixa-me encontrar essa escritura. Assim é a forma da nossa live, nós vamos fazendo, as coisas vão vindo, vem vindo à memória, os assuntos, e nós vamos caminhando. Mas Pedro fala, deixa-me encontrar aqui, se não me engano, 1 Pedro, ele fala sobre o presbitério, quer dizer, sobre o ministério, e ele disse que, e ele cita aqui, como é que um ministro deva se portar. Deixa-me ver se eu consigo encontrar aqui. Vamos ver aqui. Eu sei que é Pedro, vamos ver se eu consigo encontrar rapidamente. Mas ele está falando sobre ser exemplo para o rebanho. Faz tempo que eu não leio essa escritura. Vamos encontrar aqui, se nós... Deixa-me ver aqui.
aqui, isso aqui, ó. É 1 Pedro capítulo 5, verso 1 a seguir. Diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, de quem? Do rebanho, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, quer dizer, não com segundos interesses. E ele diz, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Observe, servindo de exemplo ao rebanho. Outra coisa aqui, irmãos, aí ele segue falando, você vai encontrar sobre isso também em 1 Timóteo capítulo 3. Vamos ler isso daqui para ligar, porque nós não temos pressa e não temos que cumprir nenhuma meta, tem que ler em tanto tempo ou isso, aquilo, não. Vamos caminhar aqui, que este assunto pode ser de interesse de alguém que assista a estas lives. Olha só, vamos ler primeiro Tito aqui, Tito capítulo 1, versículo 5 a seguir. Quando Paulo instrui a Tito a estabelecer ali na região de Creta vamos dizer, nós chamamos sempre pastor, né? Mas bispo, presbítero, pastor é o mesmo ofício, o ancião. Observe, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Qual presbítero, irmão Paulo? Observe, aquele que for irrepreensível. Por que ser irrepreensível? Você vai ver que todos eles falam a mesma linguagem. Vai ver que Paulo, nós vamos ler em seguida, falando a Timóteo, usa essa mesma palavra, irrepreensível. Você vai ver que Pedro diz servindo de exemplo para o rebanho. Quer dizer, primeira coisa se requer do homem de Deus que ele tenha um testemunho. A Bíblia diz, se requer do dispenseiro de Deus que se mantenha fiel em todas as coisas. Observe. Aqui, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes. E aqui se vai por terra a doutrina, com todo respeito, mas do catolicismo, que diz que o padre não pode casar-se. Compreende você? Como é que ele vai aconselhar? Como é que ele vai aconselhar um casal? Como é que ele vai aconselhar um jovem? Vamos dizer, naquela idade que se chama a idade da bobeira. Desculpe se algum jovem nos assistir, que não se ofenda. Mas o profeta diz na mensagem, a acusação, todos nós teremos de passar por esta frenética idade. Todos nós passamos por isso. Não é nem adolescente, mas também não é adulto. É aquela fase. Então, como dizia os antigos, ora fala grosso, ora fala fino. Mas aí está. Voltando aqui, então é necessário que seja marido de uma mulher, que tenha filhos, que saiba governar bem a sua casa. Se não souber governar a sua casa, nós vamos ler, Paulo diz, como é que pode ter cuidado da igreja de Deus? Observe, ele diz assim, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, quer dizer, não orgulhoso, pensando que é mais que os outros, nem iracundo, quer dizer, que se irrita facilmente, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, observe, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, você observa aqui, está falando sobre ministérios, entende? Aqui, eu quero ler aqui, 1 Timóteo, capítulo 3, se não me falha a memória, aqui,
Ainda falando sobre isto. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, o ministério, né? Excelente obra deseja. Eu sou um animador. Se algum jovem chega para mim, irmão Reinaldo, eu tenho um desejo, algo no meu coração, eu incentivo a pessoa, não dizer assim, não, vai que você... Isso nós não sabemos, ninguém tome para si essa honra, senão aquele que foi chamado como foi Arão. Quem dá ministério é Deus, o ministério é Cristo. Eu lembro sempre de uma frase do profeta que diz assim, ele disse, não se impõe as mãos para conferir dons espirituais. Falando sobre ministério, ele estava consagrando 2 irmãos. No início da mensagem, a acusação, você vai ver isto. Ele disse, mas impõe-se as mãos em reconhecimento por algo que Deus levantou. Então eu digo, não é a imposição de mãos que faz um pastor, que faz um ministro. Quer dizer, aquela imposição de mãos acontece porque é um reconhecimento, simplesmente um reconhecimento, porque Deus levantou aquele homem com o ministério. Simples dessa forma. Agora, observe aqui. É necessário, porém... Não, voltando, desculpe, estou um pouco me enrolando um pouco hoje. Mas o que eu estava falando sobre um jovem tem um desejo, eu não digo, muitos dizem, quem tem não busca. Muitas vezes na sua meninice, na sua infantilidade, vamos dizer, mas na sua inocência, vamos usar não meninice nem infantilidade, vamos usar inocência. Na sua inocência, ele quer alguém que lhe ouça, ele quer expressar o seu desejo e você precisa ter discernimento se aquilo é algo inocente ou se aquilo é uma cobiça da pessoa por aquele cargo, por aquele título, por aquele ofício. Como disse Jesus, amam a ser chamados mestres, rabis, entende? Não, mas às vezes há um desejo sincero, então o que você faz? Mostra para ele a responsabilidade, o instrui a ter uma vida santa, ter uma vida de leitura, uma vida de consagração e se colocar disponível na mão de Deus. Se Deus tem desejo de abençoar esta pessoa ou de usar esta pessoa no ministério, este jovem, as coisas vão acontecer. Você não deve também pegar e colocar uma pessoa, vamos dizer assim, dentro de uma comissão ou uma suposta comissão que você pensa que ele tenha, quando na verdade Deus precisa vindicar, levantar e abençoar para que então aquilo seja reconhecido. Não se pode fabricar um ministro, não se pode fabricar um pastor, não se pode. Não há como fabricar um pastor de laboratório, não é dessa forma. Um dia eu aprendi uma lição com um jovem há muito tempo atrás. E eu atendi um trabalho aqui no nosso campo aqui, do pastor Febrônio. Atendia no sentido de fazia os cultos, pregava, fazia todas as reuniões. O pastor vinha geralmente somente uma vez por mês no culto da ceia. E ali nós tínhamos um jovem e eu chamei ele para ajudar nos cânticos. Ele começou a cantar e foi daqui, foi dali. E um dia eu falei para ele, há muitos anos atrás, eu disse para ele, irmão, eu observo que você tem um zelo pela causa. Eu disse para ele, eu gostaria de lhe ouvir pregar. E eu pensava que aquele jovem talvez tivesse algum chamado ou algo assim. E ele me deu uma resposta que aquilo me marcou, e muito profunda, foi muito sábio da parte dele, muito esclarecedor, e aquilo me ajudou. E ele disse para mim, não, você está enganado. Ele disse, em tudo que eu for fazer, eu sou zeloso. No meu trabalho eu sou zeloso, no estudo eu sou zeloso, com a minha casa, com as minhas coisas, tudo que eu for fazer, eu sou zeloso. Não é só por causa da obra, não é que a obra, eu tenho um zelo em especial pela obra. Ele diz, em tudo que eu for fazer, essa é a minha natureza, eu sou zeloso. Ele disse, eu mesmo não sinto nada em mim. E eu ouvi aquilo, fiquei calado e fui meditando. E realmente é uma verdade. Nós temos que entender, diferenciar o que é a natureza da pessoa. Não que Deus não vá usar a natureza da pessoa, mas o que é a natureza da pessoa, aquilo que a pessoa herda naturalmente. Por exemplo, a pessoa ela é calma, ela é muito calma, muito tranquila. Aquela calma não é a mesma da temperança, da estatura do varão perfeito. Entende? São coisas que vêm pelo Espírito.
Entende? Mas então, em resumo, vamos seguindo aqui. O que eu estou resumindo aqui é isso. Se um jovem deseja algo, instrua-o dessa maneira. Mostre para ele a responsabilidade, o zelo, o achegar a Deus, o meditar, o orar, o conhecer a palavra de Deus. E então ele mesmo vai se encontrando nisso. E se ele não tiver um chamado, pelo menos ele vai ter um bom tempo de consagração que vai perdurar como crescimento espiritual para o resto da sua vida. Versículo 2, 1 Timóteo capítulo 3, observe. É necessário, porém, que o bispo seja irrepreensível. Observe, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Entende? Então não é qualquer camarada que chega ali e, vamos dizer assim, bate continência. E eu estava me lembrando, a escritura falando, eu creio que é 1 Reis capítulo 12 por aí, você vai encontrar, me chamou a atenção, quando ali Jeroboão, ele fez um altar ali, e a Bíblia diz assim que ele constituía sacerdotes de todos os que queriam ser sacerdotes. Qualquer tipo de homem, Jeroboão vinha e constituía como sacerdote sobre os seus altares. Mas não é para ser desta forma. Não é qualquer tipo de homem. Vamos dizer assim, precisa haver o sobrenatural na vida desse homem para manter ele sobre um nível. Como diz o profeta, ele é a boia da caixa d'água. Qual é o nível de fé? Diz, uma igreja não sobe além do nível de fé do seu pastor. Então você observa, por isso a Escritura, em todos os momentos que fala sobre isso, ela tem suas diretrizes, tem as suas exigências, tem os seus requisitos. Observe, seguindo aqui, não dado ao vinho, não espancador, e esse espancador não é o espancador, vamos dizer, dos filhos ou da esposa, meu Deus, não se concebe algo assim, né? Mas vamos dizer que seja também não violento, mas também não ser espancador do rebanho, porque muitas vezes a pregação daquele homem é 99,9% é batendo. Um dia eu ouvi um pastor falar, disse assim, o homem que bate muito, ele não tem conteúdo na pregação dele, é sempre cobrando. Eu lembro-me do profeta, quando ele foi ao México, a Igreja Católica se reuniu ali e foi até o presidente, o ministro que tinha que dar a permissão, né, para que o irmão Brana viesse. E eles disseram para ele assim, olha, o senhor não pode permitir este homem vir, porque ele ensina diferente do que nós, então se ele ensinar o povo, esse povo é ignorante, o povo não conhece nada, o povo vai crer no que ele ensinar. Aí aquele homem olhou para ele e disse, o quê? Vocês têm este povo por todos esses anos e esse povo ainda é ignorante? Quer dizer, vocês ainda não ensinaram esse povo? Deixa que o homem venha. E permitiu a entrada do profeta. Então veja, é preciso ter cuidado com aquilo que vai ser feito, com aquilo que vai ser colocado sobre o povo, que tem que ser colocado. Uma igreja que vive em cima de não pode isso, não pode aquilo, isso está errado, aquilo está errado, não vive o amor de Deus. Lembra que Paulo disse, o amor de Cristo me constrange a servir. Ah, irmão Reinaldo, não vamos ensinar? É claro que vamos ensinar. Aqui está a Bíblia dizendo para que fique firme com a palavra e ensine conforme a sã doutrina. Agora, ensinar é diferente do que você surrar as pessoas, quando muitas vezes nem foi ensinado aquilo. Então, é desta forma, tudo é com amor. Observe, seguindo aqui, que governe bem a sua própria casa, ou melhor, voltando aqui, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, vive brigando, não avarento, que vive em busca de dinheiro, que governe bem a sua própria casa. Observe, de novo falando, Paulo, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Quer dizer, é necessário que seja marido de uma mulher. Então veja, irmão, não é uma perseguição, mas aonde é que está a doutrina católica de que o padre não pode casar?
Isso é ridículo, não está baseado na Escritura. Desculpe a franqueza, irmão. Não é para ser ofensivo, mas para te abrir os olhos, para que você tome posição pela Escritura. Há uma verdade da Bíblia e ficam agarrados em tradições. Por quê? Isso vai levar aonde? Quando aqui está a Escritura, mostrando claramente. Observe aqui. Outra coisa que eu quero falar, e o nosso tempo se vai, mas que Deus nos ajude, sabe, irmãos? Tudo isso é necessário. São assuntos pouco ventilados. Mas um dia eu vi uma... Tinha até uma logomarca, né? Eu vi na internet, não sei qual rede social, faz muito tempo. Dizia assim, uma campanha: sou adepto à campanha, não fale mal do meu pastor. Eu fiquei pensando, meu Deus, que testemunho desse homem que precisa fazer uma campanha para que não falem mal dele. Me deu vontade de escrever essa escritura abaixo, dizer: seja irrepreensível ele, não dê motivo para falar. Compreende você? Mas a coisa hoje está complicada, né? Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Deus continua levantando seus homens, ungindo e os mantendo e sustentando. Se tão somente eles permanecerem sobre a graça de Deus, sobre a liderança de Deus, eles levarão seu testemunho e chegarão naquele último dia com aquele ministério intacto que glorificou a Deus, e eles poderão dizer, como disse Paulo: combati o bom combate, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Vamos aqui concluir isso, porque o nosso tempo se foi, nem vamos conseguir pegar a mensagem hoje. Vamos aqui. Ele diz aqui: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? E só abrindo mais um parênteses aqui. Há pastores que nem todos os seus filhos seguem, e muitas pessoas olham como um empecilho. Agora, ter os seus filhos como sujeição é na sua casa, enquanto estão sob a sua tutela. Depois que criou barba, casou-se, se foi, tomou seu rumo, quem sabe se atrapalhou na sua vida, isso não tem a ver com o pai. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Ensinou, deu o exemplo, deixa que Deus vai cuidar lá na frente. Ninguém pode jogar pedra. Observe você, ninguém pode jogar pedra num homem quando o filho lá na frente tomou uma posição errada. Se nós fôssemos ver por isso, Samuel, os seus filhos seriam uma desaprovação para ele. Você vai ver que quando Israel buscou um rei, era justamente por causa dos filhos de Samuel. Ele disse: você está velho, os teus filhos não julgam conforme você. Pervertiam o juízo, vamos dizer, se vendiam. Então observe, existe até uma altura que você se responsabiliza. Depois, meu irmão, você tem que entregar na mão de Deus. Vamos dizer, entregou aquele filho para Deus, mas também o entregou para a sociedade, para o campo de trabalho, para o que for. E aí está a vida. Cada um vai atender por si. A Bíblia diz: cada um dará conta de si mesmo. Então não dá para misturar essas coisas, como perpetuar que a responsabilidade do testemunho de um filho barbado permanece sobre os ombros daquele homem. Não funciona assim. Seguindo aqui. Não neófito, quer dizer muito novinho, né? Para que se ensoberbecendo não caia da condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aí segue falando dos diáconos. Mas eu quero ainda, antes de concluir, citar mais uma escritura aqui, que é a escritura que nós lemos no início, Filipenses, creio que capítulo 2, quando Paulo fala algo que eu gosto muito e não há como desmembrar isso aqui quando se fala sobre ministério. Observe aqui, quando Paulo fala que enviaria Timóteo aos Filipenses, deixa-me ver aqui, capítulo 2, versículo 19. Observe, Paulo diz assim: e eu espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, vosso estado, né? Observe aqui, verso 20. Porque a ninguém
tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Então veja, por que Paulo enviaria Timóteo para eles? Observe, ele disse, porque eu não tenho outro que eu possa mandar para vocês que tenha o mesmo sentimento que Timóteo tem pela obra, por vocês, pelo rebanho. Vamos dizer que sinceramente cuide do vosso estado. Timóteo foi um discípulo de Paulo. Timóteo, vamos dizer, soube daquilo que Paulo disse em Atos capítulo 20 para aqueles anciãos de Éfeso, quando ele chamou eles ali em Mileto. Ele disse, durante 3 anos, creio que 3 anos e meio, ele disse, eu não cansei de vos admoestar com lágrimas de dia e de noite, quer dizer, instruindo aquele povo. Paulo realmente amava aquele povo, tanto é que ele disse assim, desde já eu estou livre do vosso sangue, porque nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Então você observa, e aí quando a Escritura diz que eles se lançaram ao pescoço de Paulo, quando Paulo despediu deles, e choravam. E a Bíblia diz que a palavra que doía neles foi que Paulo disse que a coisa certa é que todos aqueles por onde Paulo havia passado pregando o evangelho não tornariam mais a ver o seu rosto. E aquilo doía no coração deles. Sabe por que doía também, irmãos? Porque pouco tempo antes ali, Atos capítulo 20 mesmo, você vai encontrar Paulo alertando e dizendo que depois da sua partida, entraria no meio deles lobos devoradores, que não perdoariam o rebanho. Quer dizer, ele diz que dentre vós mesmos se levantariam homens. Então você observa, realmente o ministério é algo tremendo, é algo sobrenatural. Então que cada um tenha o seu pastor em estima, como diz a Escritura, sustentando-o em oração, reverenciando, respeitando. Eu dizia para minha esposa, essa semana, conversando com uma pessoa aqui, outra ali, você vê que quando aquela pessoa vem receptiva, com reverência, ela suga o dom que há em você. Vamos dizer, as coisas fluem para com aquela pessoa, aquele conselho flui, aquela palavra flui, a orientação flui, vamos dizer, o consolo flui, porque há um respeito, há uma reverência, aquilo é dedicado a Cristo, não ao homem. E aí você observa assim, quando a pessoa faz pouco caso, você até mesmo tem dificuldade de falar qualquer coisa. Então, eu tenho feito isso. A gente segue conforme a inspiração de Deus, e Deus é quem dirige os seus homens. E Deus dirige, em outras palavras, a ovelha sabe aonde está o seu curral. Então, que Deus abençoe a cada um. Espero que de alguma forma possa ter sido de ajuda isso que falamos nessa manhã. Acabamos não lendo a Escritura e ponderamos muitas coisas sobre ministério. Então que Deus te abençoe, nós vamos ficar por aqui. Acabamos não lendo a mensagem, mas eu creio que foi de valia, né? Nós estamos aqui todas as manhãs pelo nosso canal, o Evangelho Apostólico. Se você ainda não é inscrito, desejar se inscrever. Se você quiser enviar seu comentário, nós estamos por aqui. Não envie perguntas sobre alguma coisa mais particular, sobre alguma igreja ou o que for, nós não vamos responder nada nesse sentido aí, porque você, por certo, tem um pastor, a não ser que você não o tenha, que você esteja assistindo essa live e tome-a em caráter de evangelismo e tenha algo genuíno que para o teu crescimento espiritual, esclarecimento, aí sim a gente está disposto a responder, mas tratar com membros de pastores, não, cada um tem o seu pastor e cada um, vamos dizer, que fique atrás do seu pastor. Este é o ensinamento que nós recebemos, esse é o ensinamento que nós passamos. Cada um tem um ótimo dia e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Obrigado pela companhia, que Deus abençoe a cada um. Amém.